Bom dia, boa tarde, boa noite para você que faz o seu horário de estudos. Eu sou a professora Luciana Avelar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, não deixe de dar o like e se inscrever no canal para ajudar o canal a crescer. Hoje eu trouxe uma prova do município, da prefeitura de Trairi. É uma prova para coordenador pedagógico, orientador educacional e pedagogo. Essa prova aconteceu em 2018. E essas questões que eu trouxe são questões específicas desse cargo. Então, vamos resolver as questões? Já está aí na tela. Vamos à questão de número 1. Se você quiser participar do nosso grupo de estudos, está aí o WhatsApp. Você pode solicitar para entrar no grupo de estudos e a Lara, que é do suporte, vai estar enviando o convite para vocês. Então, vamos lá. Questão 11. A centralidade de uma ciência pedagógica se põe como forma de captar o caráter dinâmico das práticas educativas como práticas sociais que são e como possibilidade de dar conta de sua dimensão praxeológica, que tem, para além da descrição e da explicação, uma preocupação indicativa e uma produção de saberes caracterizados como instrumentos de ação. O objetivo de estudos da pedagogia define-se, pois, como a didática, o processo de ensino e suas contradições; B, a experiência e as situações de aprendizagens experimentais; a sociologia da educação e a relação do comportamento que podem ser aprendidos; a educação, ato pedagógico em determinada situação. Então, nossa resposta é a educação, ato pedagógico de determinada situação. Porque o que ele quer aqui, na verdade, é a dimensão dessa prática, para além da descrição, da explicação, a preocupação indicativa de uma produção de saberes caracterizados como um instrumento de ação. Então, a educação é o ato pedagógico em determinada situação. Então, aqui está certinho. Vamos aí para a questão 12. A educação é um fenômeno social, isso significa que ela é parte, a letra A, do trabalho pedagógico e não está subordinada à sociedade. Opa, aqui já está o erro e a gente já vai pular para a próxima. B, integrante das relações sociais, econômicas, políticas e culturais de uma determinada sociedade? Sim, a educação é um fenômeno natural que é integrante, isso significa que ela é integrante às relações sociais, econômicas, políticas e culturais de uma determinada sociedade. Vamos para a questão 13. Nos últimos anos, diversos estudos têm sido dedicados à história da didática no Brasil, às suas relações com as tendências pedagógicas e à intervenção do seu campo de conhecimento. Os autores, em geral, concordam e classificam as tendências pedagógicas em dois grandes grupos, quais sejam. Então, as tendências pedagógicas, nós temos a liberal, já tem até um vídeo gravado sobre isso, né? A tendência liberal, né? E a tendência libertadora, a tendência progressista, que é a libertária, libertadora, libertária, crítica social dos conteúdos. E a tendência liberal é a tradicional, renovada, renovada não diretiva, tecnicista, e tem mais um, deixa eu ver aqui se eu lembro para falar, deixa eu ver aqui. Então, a gente tem a pedagogia liberal, que é a pedagogia tradicional, a renovada progressista, a renovada não diretiva, que é a escola nova, temos a tecnicista. E a pedagogia progressista é a libertadora, de Paulo Freire, libertária, de Frenet, e a crítica social dos conteúdos, de Saviani. Ok? Então, aí vamos ver qual é a resposta correta.
As de cunho liberal, pedagogia tradicional, pedagogia inatista. Aí já, inatista já está fora, vamos para B. As de cunho tradicional, pedagogia operacional, operacional também está fora, não tem isso. As de cunho liberal, pedagogia tradicional, pedagogia renovada e tecnicismo educacional. As de cunho progressista, pedagogia libertadora e pedagogia crítica e social dos conteúdos. Essa está mais ou menos. Está faltando algumas aqui. Vamos ver D. As de cunho progressista. Pedagogia tradicional, não, está errado. Então, a mais correta é a nossa letra C. Esse aí é o gabarito. Questão 14. Não há ventos favoráveis para quem não sabe para onde navegar. Só Seneca. O fragmento de texto de autoria do filósofo Sêneca ressalta a importância do propósito em uma ação. Partindo desta análise, assinale a alternativa que traz uma afirmação que destaca a relevância da organização do trabalho pedagógico na perspectiva de uma ação planejada, democrática e participativa. Bom, segundo esse fragmento, né, nós temos que achar a relevância da organização do trabalho pedagógico. Então, vamos lá. Letra A. A organização do trabalho pedagógico é fundamental para evitar as ações de forma fragmentada e compartilhada, de tal maneira que as diferentes disciplinas, saberes e conhecimentos e os diferentes atores voltem-se conjuntamente rumo aos intentados. Essa aqui está parecendo que é certa. Vamos ver as outras. Vamos ver as outras. A organização do trabalho pedagógico é basilar para procurar as ações de forma fragmentada. Não, o trabalho pedagógico, a base não é a formação, não é as ações de forma fragmentada. Isso aí já está fora, está errado. Vamos ver a letra C. Cada dia fica mais evidente que o trabalho isolado, disciplinar, conforme proposto no currículo profissional, garante a eficiência e a eficácia. Não, o trabalho não é isolado e disciplinar. Também já pode parar por aí. Dentre os princípios orientadores do trabalho pedagógico, destacam-se a transdisciplinaridade e a diversidade. Esses princípios defendem, respectivamente, a personalidade, a linearidade e a fragmentação. Não. Linearidade, não. Não segue uma linha única de pensamento, não é uma coisa única, linear. E fragmentação também não. Então, nossa resposta correta é a letra A mesmo. A organização do trabalho pedagógico é fundamental para evitar as ações de forma fragmentada e compartilhada. Então, isso deve ser evitado, a fragmentação. E de tal maneira que as diferentes disciplinas, saberes e conhecimentos e os diferentes atores voltem-se conjuntamente rumo aos fins intentados. Então, vamos marcar aí a 14, letra A. Questão de número 15. Considerando a história da educação, os princípios educacionais, explicito na atual legislação educacional e situação no espaço de atuação profissional do coordenador pedagógico, podemos afirmar que ele cria um espaço novo e diferente em sua atuação quando realiza atividades burocráticas na escola? Não, já está fora, né? Nada de atividade burocrática. Escuta as críticas dos professores, selecionando-as por grau de importância diante da situação? Não, também. Realiza reuniões com pais e alunos, ouvindo-os e pautando exclusivamente seu trabalho a partir. Gente, essas palavras exclusivamente, apenas, somente, sai fora. D. Considera a escola como instituição social que precisa ser pensada dialeticamente? Sim, essa é a correta. 15, letra D. 16. Sobre a formação continuada dos docentes numa perspectiva crítico-reflexiva. É correto afirmar que estamos na 16. A legislação educacional brasileira não menciona proposições e implementação de programas de formação continuada do docente, apenas ressaltam a formação inicial da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a partir da coexistência de influências liberais e tradicionais? Não.
B. A formação continuada do docente é de inteira responsabilidade do indivíduo, uma vez que estão garantidos na legislação no espaço de tempos informativos. Cabe ao docente, dessa forma, decidir sobre sua formação reflexiva ou não, pois o currículo será proposto pela instituição formadora. Não, errado. Letra C. Os profissionais precisam questionar as situações práticas vivenciadas no campo da docência para edificar a sua formação. Essa atitude propicia o enfrentamento das novas situações, capacitando os indivíduos a tomarem decisões apropriadas. Isso aqui também não está bom, não. Vamos ver D. O profissional prático, reflexivo, não consegue superar a rotina de suas ações, refletindo sobre as mesmas antes, durante e após executá-las. Não consegue superar a rotinização de suas ações, refletindo sobre as metas antes, durante e após executá-las. Ao se deparar com situações de incertezas contextualizadas e únicas, esse profissional recorre aos modelos de sucessivo e êxito como forma de decidir. Não, isso aqui está errado. Então, os profissionais precisam questionar as situações práticas vivenciadas no campo da docência para edificar a sua formação. Essa atitude propicia o enfrentamento das novas situações, capacitando os indivíduos a tomarem decisões apropriadas. Essa aqui, gente, 16, letra C. Muito bem, vamos para a 17. Porque os profissionais precisam questionar a situação das suas práticas vivenciadas no campo da docência, né? Para edificar a sua formação. Essa atitude propicia o enfrentamento de novas situações. Isso aí, capacitando o indivíduo para tomarem decisões apropriadas. Isso aí, formação continuada. 17. 17. O movimento interdisciplinar precisa se ancorar em diretrizes que o fortaleçam como uma possibilidade de estratégias de pensar a educação. Sobre a interdisciplinaridade, é correto afirmar o quê? Defende a individualização do conhecimento? Não, já está errado aí. Não implica trabalhar a dimensão social e cultural do conhecimento? Não implica trabalhar a dimensão social e cultural? Implica sim. C, o processo de dissociação curricular também já está errado aí. Dissociação curricular busca relacionar as disciplinas exclusivamente, somente. Está fora essa. Protesta contra a linearidade, protesta é contra a linearidade, a fragmentação do conhecimento. Exatamente. Então, nossa resposta aqui é a letra D, 17D. 18. A aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, Lei 9394/96, implicou mudanças profundas em vários setores da educação, no que se refere à concretização de uma proposta de gestão democrática no ensino público. É correto afirmar o quê? Entre os artigos 12 e 15, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação encontra-se definições e incumbências para o sistema de ensino articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. E, para os docentes, a tarefa de colocar com atividades e articulação da escola com as famílias e a comunidade. Entre os artigos 12 e 15, fala isso. Articulação da família e a comunidade, criando o processo de integração da sociedade com a escola, e para os docentes, a tarefa de colocar as atividades de articulação da escola com as famílias. Vamos dar uma olhada lá na LDB, que eu vou mostrar isso aqui para vocês. Então, gente, entre os artigos 12 e 15, nós temos o seguinte: os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as dos seus sistemas de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica, administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros e seu estabelecimento, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente,
prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. E aqui está, ó, articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. É isso aí que está lá na nossa questão 18, entre os artigos 15, 12 e 15, encontre-se as definições e as incumbências. O sistema de ensino articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a família, com a escola, sociedade com a escola. Então, certinho aí. E para os docentes, a tarefa de colaborar. Aqui a gente está falando do estabelecimento de ensino. Deixa eu só terminar, que eu já estou aqui no artigo 12, vou terminar de falar sobre o estabelecimento de ensino, já vou falar lá sobre os docentes, a tarefa dos docentes. O estabelecimento de ensino, informar pai e mãe, conviventes ou não, com seus filhos, se for o caso, os responsáveis legais sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. Conselho tutelar, né? O estabelecimento vai notificar o Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. Promover medidas de conscientização e prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, bullying no âmbito escolar. Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. Promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso de dependências e drogas. Aí, aqui no artigo 13, a gente vai falar da incumbência dos docentes, que é o que temos lá na questão de número 18, os docentes, a tarefa dos docentes. Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, zelar pela aprendizagem dos alunos, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento, ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidas, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. E aí também colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. É isso que está lá no nosso artigo, na questão 18. Então, é isso aí. Tudo bem? Então, voltando lá para as nossas questões. Questão 18. Então, aí a nossa resposta ficou a letra A. As demais estão erradas, eu não vou ler para vocês não memorizarem questões erradas. Eu posso só dar consertar, né? Vamos ver aqui então. Artigo 17 e 18. A lei natural no passo está prevista na União, os Estados, Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração o respectivo sistema de ensino. Caberá aos estados a coordenação da Política Nacional de Educação, articulando com os municípios os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais, garantindo a descentralização. Essa B, vamos dar uma olhada lá no artigo 17 e 18. Vou mostrar para vocês aqui na lei. Vou compartilhar a lei 17 e 18. 17 e 18. Aqui. Olha só, essa 17. Aí, artigo 17. Os sistemas de ensino dos estados e do Distrito Federal compreendem as instituições de ensino mantidas respectivamente pelo poder público estadual e pelo Distrito Federal, as instituições de educação superior mantidas pelo poder público municipal, as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada, os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, respectivamente. No artigo 18, os sistemas municipais de ensino compreendem as instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo poder público municipal, as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada, os órgãos municipais de educação. Então, a B está errada porque o artigo 17 e 18 não fala
o que está falando a letra B. Então, essa aqui, no artigo 17, 18, não fala disso. A união tem que ser a letra da lei. Você tem que dominar a lei, tem que ler, tem que saber, porque na hora da prova você não tem como consultar, vai consultar sua memória, o que você estudou. Então, é a letra da lei. A união incumbir-se-á apenas de avaliar, apenas, já te remete aí, já te liga aí uma anteninha. Fica antenado aí nessas palavras. A União incumbir-se-á apenas de avaliar o Plano Nacional de Educação, a execução dar-se-á em colaboração com o Estado, o Distrito Federal e os municípios, estabelecendo os parâmetros de cooperação com os Estados. Para os municípios serão apresentadas as competências e diretrizes para a educação infantil e ensino fundamental. Para o Estado, as do ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos de modo a assegurar a formação básica comum. Agora, essa parte aqui, a União incumbir-se-á apenas de avaliar o Plano Nacional de Educação, a execução da SE em colaboração com os Estados. Vamos dar uma olhadinha lá na lei. A gente está aqui na LDB. A União, estabelecimento, município, Estado, União. A União incumbir-se-á de elaborar Plano Nacional de Educação em colaboração com o Estado, Distrito Federal e os municípios, organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e dos territórios, prestar assistência técnica e financeira aos estados, Distrito Federal, aos municípios para o desenvolvimento de atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva. Estabelecer, em colaboração com os estados, o Distrito Federal, os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos de modo a assegurar a formação básica comum. Estabelecer, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, diretrizes e procedimentos para identificação e cadastramento e atendimento na educação básica e na educação superior de alunos com altas habilidades ou superdotação. Coletar e analisar, disseminar informações sobre educação, assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar do ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino, baixar normas gerais, a União baixa normas gerais, o Estado e o município baixam normas complementares. Assegurar o processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Na estrutura educacional, caberá a um Conselho Nacional de Educação, com funções normativas de supervisão e atividades permanentes criados por lei. Para o cumprimento do disposto no inciso 4 a 9, a União terá acesso a todos os dados e informações necessários de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. Então, a União tem acesso a todas as informações de qualquer estabelecimento educacional. Aí vem as atribuições constantes no inciso 9 poderão ser delegadas aos estados, ao Distrito Federal, desde que mantenham instituições de educação superior. Então, aqui, a elaboração do Plano Nacional de Educação em colaboração. Aqui não diz a palavra usada apenas, a União incumbir-se-á apenas de avaliar o Plano Nacional de Educação. Você vê que ela não avalia apenas o Plano Nacional de Educação. Mostrei para vocês também, né, que ela avalia o rendimento escolar do ensino fundamental, médio, superior, tá ok? Entenderam aqui direitinho? Então, vamos voltar lá para as questões. Estamos na questão 18. A questão 18, nós temos como resposta a letra A. Ainda não marquei aqui, mas pronto, letra A. E a letra B, no artigo 18, encontra-se a orientação para a organização do sistema de ensino. Conforme esta lei, um sistema municipal de ensino compreende
as instituições de ensino e educação infantil mantidas pelo poder público municipal, as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada, os órgãos municipais de educação. No artigo 18, encontra-se a orientação para a organização de sistemas municipais. Vamos dar uma olhada lá, vou mostrar para vocês o artigo 18, compartilhar aqui a tela. Artigo 18, aqui. Os sistemas municipais de ensino compreendem as instituições de ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo poder público. Ele colocou lá as instituições de ensino de educação infantil, as instituições de ensino da educação infantil mantidas pelo poder público municipal. Então, aqui a as instituições de ensino fundamental, médio de educação infantil. Então, faltou aqui o médio. Na 2, ele colocou na questão as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada. As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada. Ok, a 2 bateu. 3, os órgãos municipais de educação, que está na lei. Os órgãos municipais de educação. Então, a 1 está equivocada lá na questão, porque o artigo 18, os sistemas municipais de ensino compreendem as instituições de ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo poder público. E lá na nossa questão está as instituições de ensino de educação infantil, né? Então, ficou faltando aí o ensino fundamental e médio de educação infantil mantidas pelo poder público. Então, aí está incompleta, então essa está errada. Então, acerta, questão correta da 18, a letra A. 19. O planejamento constitui pressuposto básico para o desenvolvimento de ações racionais. Dessa forma, o planejamento pode ser visto no contexto de um processo sistêmico que envolve 4 etapas fundamentais. Então, aí também nós temos planejamento, entra. Aqui nós temos planejamento. Olha, uma forma fácil de você já eliminando questões, né? Planejamento é. Então, a gente já marcou aqui. Então, a B já está fora. Olha só como a gente vai eliminando. Está fora. Essa aqui também. Não tem planejamento. Está fora. Então, você ficou entre duas. Aí você vai pelo quê? Num planejamento, pressuposto básico pelo desenvolvimento das ações racionais, dessa forma, o planejamento pode ser visto no contexto de um processo sistêmico que envolve 4 etapas fundamentais. Gente, tem que ter diagnóstico? Tem que ter diagnóstico. Tem que ter avaliação? Tem que ter avaliação. Então, tem que ter diagnóstico, planejamento, execução do que você planejou, a partir do que você diagnosticou, e avaliação. Então, essa aqui é a nossa resposta correta. 19, letra D. Questão 20. No início de 2018, uma mãe foi perguntar à direção da diretora da escola, caminho do saber, qual a idade certa para matricular seu filho na educação básica. A diretora respondeu que, segundo o artigo 6º da LDB, com redação dada pela Lei 12.796 de 2013, está escrito que é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças a partir de 1 ano de idade. A gente sabe que a educação básica obrigatória, tá? É a partir dos 4 anos de idade. A partir, efetuar a matrícula a partir dos 4 anos de idade. Questão número 20. Deixa eu comentar um pouquinho aqui essa questão, porque é o seguinte, falando da educação infantil, né? A educação infantil, ela se divide em creche, que vai de 0 a 3 anos, pré-escola, de 4 a 5 anos. A creche não é obrigatória. A partir da pré-escola é obrigatória. Então, a educação obrigatória é educação infantil a partir dos 4 anos, que é a creche,
ensino fundamental e ensino médio. Isso faz parte da educação obrigatória, da educação básica obrigatória. Então, a matrícula obrigatória é a partir dos 4 anos. Mas tem também a data que é citada pelos DCNs, que é 31 de março. A criança que completa até 31 de março 4 anos, ela vai ser matriculada ali na pré-escola. Se ela for completar 4 anos depois, em junho, ela vai ficar na educação infantil. A mesma coisa para o ensino fundamental. Ela vai fazer 6 anos antes de 31 de março. Então, ela vai ser matriculada no ensino fundamental. Aí ela vai fazer 6 anos em outubro, em novembro, em dezembro, 6 anos em novembro. Ela vai ser matriculada em agosto, em julho, qualquer mês do ano. Ela vai ser abril, passou de março, ela já vai ser matriculada é, na educação infantil, na idade de 5 anos. Então, completou 6 anos, até 31 de março, vai entrar no ensino fundamental, primeiro ano do ensino fundamental. Tudo bem? Então, vamos para a questão 21. A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Suas etapas são: essa é bem tranquila, né? Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Isso aí é beabá da LDB. Os estudos acerca da organização da educação brasileira apontam que a composição do sistema de ensino pode considerar 3 grandes instâncias. Letra A, sistema de ensino como tal, as escolas, as salas de aula, os professores, os estudantes, os pais ou responsáveis, os materiais didáticos, transporte escolar e as mídias escolares, e as secretarias de educação, os conselhos e os profissionais. E aí, o que vocês marcariam aí? Letra A, os sistemas de ensino como tal, as escolas e as salas de aula. Esses aí são os estudos acerca da organização da educação brasileira, ok? 23. 23. A psicologia é apenas uma entre as ciências que concorrem para a reflexão sobre a educação escolar. Entende-se que as contribuições fundamentais da psicologia à prática pedagógica são aquelas que podem lançar luz sobre alguns aspectos do ensinar e do aprender. São teorias da aprendizagem. E aí, o que vocês marcariam aí na 23? Abordagem natista, maturacionista, abordagem sensacionalista. Essa aqui já não tem, então já pula essa. Abordagem natista, abordagem operacional concreta, abordagem operacional abstrata também está fora. Abordagem natista, maturacionista, abordagem comportamentalista, o behaviorismo, né? Abordagem de Piaget e abordagem histórico-crítico. Essas são as abordagens que nós temos aí, as teorias da aprendizagem. Abordagem natista, maturacionista. O inatismo, ele fala que a pessoa já nasce com os conhecimentos que vai desenvolver ao longo da vida, ele já nasce com aquilo. E o comportamentalista é sobre ele ir aprendendo conforme vai. Como é que eu vou explicar? Essa abordagem comportamentalista, ela é a abordagem que defende a habilidade de acordo com o ambiente em que vivemos. Então, eu coloquei até um resuminho aqui para vocês, para quem quiser fazer anotações aí no seu caderno. Olha que bacana. Inatismo é uma ideologia filosófica que acredita o ser, o conhecimento de um indivíduo, uma característica inata, ou seja, ele nasce com essa característica, ele nasce com esse conhecimento.
Nessa teoria, a ideia do conhecimento desenvolve a partir das aprendizagens e experiências individuais de cada pessoa. É desacreditado. Então, as ideias do desenvolvimento, a partir das aprendizagens e experiências individuais de cada pessoa, é desacreditado. Então, no inatismo, ele acredita que o indivíduo ele nasce com seu conhecimento. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou ser assim, é o inatismo. E o comportamentalismo, o movimento defende que desenvolvemos habilidades de acordo com o ambiente em que vivemos. Esse é o comportamentalismo, behaviorismo. E a abordagem piagetiana é a teoria do construtivismo, pois defende o espaço em que o indivíduo constrói seu próprio conhecimento, que a epistemologia busca-se compreender a passagem de um estágio de menor equilíbrio para o de maior equilíbrio. E a sociocultural, que é de Vygotsky, é uma corrente nas ciências humanas que remonta um grupo de psicólogos russos na segunda metade da década dos anos 20, lá na União Soviética. Os protagonistas dessa abordagem incluem, entre outros, Vygotsky, Luria e Leontiev, e além deste grupo, mais de 30 pesquisadores dessa época. E aí nós temos a resposta da 23, a letra C, ok? Abordagem comportamentalista, abordagem piagetiana, abordagem tecnicista. Então, aqui já misturou tendência com as abordagens da educação. Então, aqui, letra D está errada. Questão 24. Avaliação é uma tarefa didática necessária e permanente no trabalho pedagógico, que deve acompanhar passo a passo o processo de ensino e aprendizagem. Segundo a literatura, nos diversos momentos do processo de ensino, são tarefas essenciais da avaliação. E aí nós temos, na questão 24, quais são tarefas essenciais para a avaliação? Qual a tarefa essencial da avaliação aí? O que vocês marcariam aí na questão 24? Verificação, aplicação de instrumentos de avaliação, controle, organização dos resultados, dados quantitativos. Dados quantitativos já está fora. Verificação, coleta de dados, qualificação, comprovação dos dados, tabulação, organização de dados sem análise, está fora também. Verificação, coleta de dados, quantificação está fora. Então, vamos ver a D. Verificação, coleta de dados, qualificação, comprovação dos dados, apreciação qualitativa, não quantitativa, qualitativa. Análise dos resultados frente aos objetivos esperados. Então, essa aí é a nossa resposta, letra D. Opa! É a letra D a nossa resposta, tá? São tarefas essenciais da avaliação, é a verificação, que é a coleta de dados, qualificação, comprovação de dados, apreciação qualitativa, análise dos resultados frente aos objetivos esperados. Você pegou o resultado e vai fazer uma análise, e a partir daí você vai traçar suas estratégias para alcançar a aprendizagem dos seus alunos. Então, questão 25. A didática é uma disciplina basilar na formação do profissional em educação. Ela estuda o processo de ensino tomando em seu conjunto de elementos estruturantes sobre o acompanhamento do trabalho pedagógico. Junto ao docente e ao discente, é correto afirmar. Letra A. A ação pedagógica na escola deve orientar as tarefas de ensino para objetivos educativos de formação da personalidade, isto é, ajudar os alunos a escolherem um caminho na vida, a terem atitudes e convicções que norteiam suas opções diante dos problemas e situações da vida real. Opa, essa aqui tá legal. Vamos ver a outra. Ação didática deverá assegurar unicamente. Oh, meu Deus! Aí já vem, ó, essas palavrinhas que você já vai tirando da sua linha de correta. Os alunos
o domínio mais seguro e duradouro possível dos conhecimentos científicos. A ação pedagógica na escola deve reproduzir, ó, essa palavra não é democrática, reproduzir as condições tradicionais. Nossa, aqui está totalmente fora. As ações pedagógicas, a ação pedagógica deve assegurar prioritariamente o desenvolvimento das capacidades e habilidades intelectuais de modo que dominem regras. Mas já está errada também. Então, vai ficar a resposta correta, a letra A. A didática é uma disciplina basilar, né? A base da formação profissional da educação. Ela estuda os processos de ensino, tomando em si um conjunto de elementos estruturantes. Sobre o acompanhamento do trabalho pedagógico junto ao docente e ao discente, é correto afirmar: a ação pedagógica na escola deve orientar as tarefas de ensino para objetivos educativos de formação da personalidade, isto é, ajudar os alunos a escolherem os caminhos na vida, a terem atitudes e convicções que norteiem suas opções diante dos problemas e situações da vida real. Questão 26. Vamos lá. Leia as sentenças e julgue se as mesmas são verdadeiras ou falsas. Em seguida, assinale a alternativa que representa a sequência de verdadeiro e falso correta. Na década de 1990, com as novas tendências, surgiram no cenário da educação que se inserem em uma reflexão mais ampla sobre o papel do Estado na gestão das políticas públicas. Contrata-se nas inúmeras pesquisas educacionais que a condução política educacional brasileira, no âmbito governamental, elegeu como prioridade. Vamos ver aqui, gente. A busca da autonomia da escola em seus aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros. Sim, a busca da autonomia da escola em seus aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros. A escola precisa ter essa autonomia. O fortalecimento da gestão democrática, principalmente por meio da participação da comunidade. Sim, gestão democrática, fortalecer isso aí, participação da comunidade, através do projeto político-pedagógico e das instituições dos colegiados. Sim, o desenvolvimento e a profissionalização dos profissionais da educação em pleno exercício, utilizando também para isso a modalidade de educação à distância. Sim, correto. A avaliação do desempenho da escola como forma de busca à melhoria da qualidade do ensino? Sim. A articulação do Estado com os municípios com vistas à garantia do direito à educação? Sim. Todas elas são verdadeiras. Verdadeiro, 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 verdadeiro. Letra C. Então, a questão 26, letra C. Muito bem. Vamos para a questão 27. As reformas do Estado pós-1990 incluem na pauta a implementação de novas formas de gestão. Os princípios democráticos e a participação são eixos norteadores da organização da gestão escolar. Neste contexto, é correto afirmar: o colegiado escolar caracteriza-se por um coletivo de decisões capaz de superar a prática do individualismo e do grupismo, instalando-se como uma instituição eminente política na medida em que agrega de cada um dos setores, escola, comunidade, os seus interesses específicos que devem ser unificados em prol do projeto da escola. Essa aí está boa. Vamos deixar esta aí por enquanto. A gestão colegiada não deve proporcionar uma transformação da concepção. Isso aqui já está errado. O colegiado escolar caracteriza-se por um coletivo de decisões capaz de superar a prática da descentralização do poder, instalando-se como uma instituição eminente burocrática? Não. A gestão colegiada deve abrir mão dos processos decisórios. Abrir mão? Pois o diretor ainda é a autoridade responsável pela escola. Não, não. A gestão é democrática, né? A participação de todos. Então, ficou a resposta aqui, a letra A. 27, letra A. Quem tiver interesse em adquirir o material, é só entrar lá no grupo de estudos. O número do WhatsApp está lá no início do material. Você entra, pede, e aí o suporte vai estar enviando para você o PDF. Totalmente gratuito.
Atualmente, o orientador educacional vem ganhando espaço dentro das escolas como um agente necessário ao trabalho pedagógico. Os inúmeros desafios propostos pela complementariedade exigem da escola um compromisso com a formação integral dos estudantes. Crispin, neste contexto, afirma que, vamos ver aí a questão 28, letra A, a atuação do orientador escolar deve focar unicamente, eita, aí já, você já vai com atenção, no estudante, nos seus problemas, dentro e fora da escola, pois o docente deve ser visto como um psicólogo escolar? Não, totalmente errado. O principal papel da orientação será ajudar o estudante na formação de uma cidadania crítica e a família na orientação quanto à realização dos projetos de vida dos discentes. Se sua atuação está voltada a intervenção individuais na escola. Não, não, não. A orientação escolar deve estar voltada para os interesses dos conteúdos científicos, pois a principal missão da escola é o ensino. Não, nós já vimos que a principal missão da escola não é só o ensino, né? Ao orientador escolar cabe a definição da disciplina pessoal de cada estudante, também está fora. O principal papel da orientação será ajudar os estudantes na formação de uma cidadania crítica e a escola na organização e realização do seu projeto pedagógico. É isso aí. Então, a questão 28, letra D. Marque aí, questão 28, letra D. Já estamos chegando no finalzinho. Questão 29. Leia as sentenças, julgue se elas são verdadeiras ou falsas e assinale a alternativa que apresenta a relação correta. A ação de planejar é inerente à ação escolar. O planejamento escolar tem, assim, as seguintes funções: assegurar a racionalização, organização e coordenação do trabalho docente, de modo que a previsão das ações docentes possibilite ao professor a realização de um ensino de qualidade e evite a improvisação e a rotina. Assegurar a racionalização, organização do trabalho docente. A ação de planejar é inerente à ação escolar. O planejamento escolar tem, assim, as seguintes funções. Vamos ver a 2. Facilitar a preparação das aulas, selecionar material didático em tempo hábil, saber que tarefas professor e estudante devem executar, replanejar o trabalho frente a novas situações que aparecem no decorrer das aulas, prever apenas os conteúdos e métodos a partir das exigências propostas pela realidade social, do nível de preparo das condições socioculturais e individuais dos estudantes. Ó, essa aqui está errada. Essa aqui está errada. Prever apenas os conteúdos e métodos a partir das exigências postas pela realidade social? Não, está errada essa. A 1 e a 2 está certa, a 3 está errada. Explicitar os princípios educacionais e não as diretrizes e procedimentos do trabalho docente, pois essas são funções do plano de aula, uma vez que asseguram a articulação entre as tarefas da escola e as exigências do contexto social e do processo de participação democrática. Essa daqui também está errada também. Porque os princípios educacionais, explicitar os princípios educacionais e não as diretrizes e os procedimentos do trabalho docente? Não. Então, a verdadeira aqui é 1 e 2. Essa aqui é 1 e 2, são a verdadeira. E aí, agora a gente vai achar aqui 1 verdadeira, 2 verdadeira, falsa, falsa. A letra B é a correta. Ok? Então, questão 29, letra B correta. Ok. 30, questão 30, vamos lá. O projeto político-pedagógico da escola visa colaborar em prática coletiva às ações intencionais da escola, Veiga 2002. Assinale a alternativa que define PPP. Ele quer a definição do PPP. Então, vamos lá.
É um planejamento que se desenvolve em um nível mais amplo. É o processo que objetiva os fins últimos da educação e os meios para colocá-los. É proposto pelo Ministério da Educação e dele participam os gestores e os discentes. Não, não, não. É o planejamento desenvolvido no âmbito das instituições escolares por determinação do Ministério da Educação. Sua elaboração deve acontecer a cada 5 anos? Não, não, não. Trata-se do planejamento institucional que reúne propostas de ações pensadas de forma coletiva, todos, né? Equipe diretiva, comunidade escolar, alunos, pais responsáveis, com vistas a alcançar objetivos futuros, estabelecendo um compromisso com a formação de cidadãos para atuar numa sociedade. Sua essência pedagógica reside na definição de objetivos e organização de atividades e projetos educativos, essenciais ao processo de ensino e aprendizagem. Essa aqui tá boa, tá show de bola. Trata-se de um planejamento tático, possui um viés político, pois se preocupa com o presente. Não, ela se preocupa não só com o presente. Planejamento também é alcançar os objetivos futuros. Tá bom? Então, a questão 30 ficou a letra C, correta. E aí, acabamos. Olha, espero que vocês tenham gostado da resolução dessas questões. Essa é uma prova, né, de coordenador pedagógico, orientador educacional e pedagogo. É uma prova, essa prova foi elaborada para esses três profissionais. Então, abrange um pouquinho de cada um. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê o seu like, se inscreva no canal, ajude o canal a crescer, para que essas aulas cheguem às pessoas que estão lutando aí, batalhando para conseguir a tão sonhada vaga no seu concurso público. Tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus. Entre no nosso grupo de estudos. Toda semana tem material em PDF, vídeo aula postada lá, inclusive aulas extras que eu posto lá. Fiquem com Deus, um beijo grande e vamos com tudo.